alegria poder contar com a sua audiência mais uma vez aqui no programa Enfoque Jurídico. Lembrando que estamos aqui na TV e também no site tvexito.com.br. Vá até lá em programas, procure o Enfoque Jurídico e você vai poder conferir todos os programas já realizados. Eu posso garantir que vale a pena. Vale ou não vale, professor Castilho? Penso que vale, porque são sempre temas polêmicos e de relevância para a sociedade, né? E estamos felizes porque hoje contamos aqui com a participação e presença dele, que é juiz federal da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo, também presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, o doutor Nino Oliveira Toldo. Seja bem-vindo, doutor Nino. Obrigado, Eliane. Bem-vindo. Professor Castilho, uma satisfação, uma alegria para mim e para a JUF participar deste programa. Agora, a primeira pergunta que a gente quer aprender aqui hoje, a começar no Enfoque Jurídico, é o seguinte: em que momento o cidadão comum pode ter acesso à Justiça Federal? Como é que é a estrutura, né, da Justiça Federal? Bom, a Justiça brasileira, ela tem a sua competência definida na Constituição da República. E a competência da Justiça Federal é definida na Constituição, portanto, para que o telespectador possa entender, as principais causas da Justiça Federal são causas que envolvam a União, empresas públicas federais, autarquias federais e fundações federais. Aí, o INSS, por exemplo, que é uma autarquia federal, tem as suas causas julgadas pela Justiça Federal. Então, as ações previdenciárias, ações que envolvam a União, por exemplo, como a restituição de tributos, de competência da Justiça Federal. E também, no âmbito criminal, são de competência da Justiça Federal as ações que envolvam ou que tenham como vítima esses entes que eu mencionei. Então, por exemplo, as fraudes contra o INSS são de competência da Justiça Federal, o roubo a agências da Caixa Econômica Federal e também crimes que são previstos em tratados internacionais que o Brasil seja parte. Daí que o tráfico internacional de drogas é de competência da Justiça Federal. Apenas para ficar em alguns exemplos. E hoje, assim, mais também são de competência da Justiça Federal crimes que envolvam a internet. Ah, é? Que Sim. além fronteira, professor Castilho. Sim, sim. E também acho que para falar um pouquinho, doutor Nino, dessa estrutura, nós temos os juizados especiais federais, sobretudo para as questões previdenciárias, onde o cidadão ele tem um acesso mais rápido, né? Onde essa tua pergunta em relação a qual é o papel da Justiça Federal, acho que hoje o cidadão tem um acesso mais direto em função dos juizados, exatamente. Não é? Os juizados foram uma grande, eu diria, uma revolução na justiça, porque trouxe essa ideia da simplicidade, da informalidade para os processos da Justiça Federal, tornando mais próxima do cidadão brasileiro. Então, uma grande parte das ações previdenciárias e as ações de menor valor econômico, até 60 salários mínimos, são de competência do Juizado Especial Federal. Doutor Nino, eu queria, aproveitando, nós estamos falando da Justiça Federal, o senhor que agora é juiz, mas já promovido como desembargador federal do TRF da 3ª Região, acho que aguardando um ato da Presidente da República. Aguardando a nomeação pela Presidente da República. E eu gostaria que o senhor falasse, então, hoje, como juiz federal da 10ª Vara Federal, quais são os crimes mais comuns na sua competência? Olha, os crimes mais comuns são esses que mencionei contra a Previdência Social, um grande número de estelionatos cometidos contra a Previdência Social, contra o INSS. Tem aumentado muito os crimes praticados pela internet que são de competência da Justiça Federal, ou seja, crimes que envolvem pornografia infantil e de adolescentes, que o indivíduo acessa um determinado site, colhe imagens dali e propaga. Essa veiculação de imagens de pornografia infantil, na internet, isso é de competência da Justiça Federal e tem aumentado significativamente o número desses delitos. Existe até, no âmbito da Polícia Federal, delegacias especializadas para tratar desse crime. Há também um número significativo de tráfico de droga, tráfico internacional. O Brasil, infelizmente, para a sociedade, é uma passagem grande de droga
para a Europa e também para os Estados Unidos, mas também é um grande centro consumidor de droga. Então, o tráfico transnacional é um dos delitos que tem mais aparecido para julgamento na Justiça Federal. E isso varia muito também, a quantidade de delitos, em função do local. Nós temos aqui no estado de São Paulo as varas federais de Guarulhos, que são, digamos assim, campeãs nesse tipo de crime, em razão do aeroporto, que elas têm competência sobre o aeroporto internacional de Guarulhos, e todo dia há alguém preso em Guarulhos tentando levar drogas para o exterior ou trazendo drogas. São chamados de mulas, né? Mulas, há muitos casos de mula, mas há também, como é divulgado, grandes operações da Polícia Federal tratando desses crimes e que são julgados na Justiça Federal. Agora, doutor Nino, ainda na questão da internet, porque eu acho que essa é informação de grande relevância. O camarada que opera a máquina, ele acha que ele nunca vai ser descoberto porque ele tem a proteção da máquina, né? Então, por vezes, ele faz compartilhamento de conteúdos ilícitos, como é o caso da pedofilia, porque nada mais eu imagino, do que isso. Né? Está classificado dessa forma? Como crime de pedofilia ou não? Ele tem a tipificação diferente, mas não deixa de ser a pedofilia. Porque é esse, né? Eu digo assim, a pessoa que se sente atraída por esse tipo de imagem não deixa de ser potencialmente um pedófilo, alguém que possa vir a ter a intenção de transformar aquilo que era uma imagem numa realidade para ele. Então, muitos imaginam que estão protegidos, inclusive, professor, por essa máquina, por essa tela, de que, de alguma forma, não se chega até ele. Quem é o principal vilão ou até a quem você chega? Essas pessoas que fazem compartilhamento, ou até essas também, ou principalmente aquele que coloca, que edita e que publica? Olha, é bom esclarecer para o telespectador que essa suposta proteção da máquina não existe, porque os crimes mais, digamos, mais fáceis de ser detectados são os crimes praticados com o computador, porque tudo que se faz no computador fica registrado, desde o acesso, porque para cada acesso à internet tem que pegar o IP, né? Aquela sigla IP. Então, aquilo tudo fica registrado. Aí é uma questão de... é a identidade da máquina. É a identidade da máquina. Para cada acesso na internet, ela precisa acessar uma grande rede, a www, que é uma sigla em inglês, World Wide Web. Então, quando acessa aquela rede, ela precisa de um protocolo. E esse protocolo é esse IP, que é uma sequência numérica. E tudo isso fica registrado. E mesmo quando a máquina é desligada, então apaga tudo, desliga da tomada, não, vou apagar os programas, não. Fica registrado, existem programas que a Polícia Federal utiliza que conseguem rastrear aquilo dentro da máquina. Então não há uma proteção absoluta de quem cometa crimes pela internet. Pois é, doutor Nino, eu queria ainda, só para a gente encerrar esse assunto, dizer que acho que a Polícia Federal tem uma inteligência, né, para poder identificar isso, tanto que culminam lá nos seus tribunais, né, na Justiça Federal, toda a ordem desses crimes que são, ainda bem que estão sendo solucionados, e com as delegacias também que foram criadas e tal, e o crime sempre se sofistica, né, acredito que cada vez mais a inteligência da polícia e tudo mais. E em função disso, eu quero entrar no assunto que vai ser objeto dessa nossa entrevista, da criação voltando um pouquinho também, eu disse dos juizados especiais federais que nós temos, né, que cuidam das questões previdenciárias sobretudo, mas que já estão também sobrecarregados. Os desembargadores já não estão conseguindo, em tempo, entregar a solução jurisdicional pretendida. Ou seja, nós temos aqui uma estrutura do judiciário com os tribunais regionais. E agora se discute, na verdade, a criação de novos tribunais regionais. E isso é objeto de grande polêmica nas últimas semanas, e eu queria que o senhor expusesse para os telespectadores qual a importância para nós brasileiros a criação desses novos tribunais. Olha,
muito boa a pergunta, professor Castilho, porque nós passamos hoje na Justiça Federal por um problema sério do esgotamento da Justiça Federal de segundo grau. O que significa isso? A Justiça Federal, a pessoa ingressa com uma ação, é decidida por um juiz e o recurso é julgado pelo tribunal. Ou, no caso dos juizados especiais, pelas turmas recursais. Então, havia uma demanda muito grande, uma demanda reprimida da população, uma sede de justiça, digamos assim, e a Justiça Federal, desde a Constituição de 88, ela cresceu. Ela foi, num primeiro momento, regionalizada, com a criação de 5 tribunais regionais federais, e depois ela foi interiorizada, com a criação instalação de varas federais no interior do país, em cidades, num primeiro momento, as cidades maiores do interior, depois para cidades menores. Então, isso que gerou essa interiorização? Um acesso maior, e os recursos foram sendo represados nos tribunais. E depois, em 2000, uma das medidas tomadas para melhorar o acesso à justiça foi a criação dos juizados especiais federais, que funcionaram bem, porém não havia um sistema recursal adequado dos juizados especiais. Então, havia previsão de turmas recursais, mas essas turmas recursais eram preenchidas por juízes, digamos assim, juízes voluntários, que, sem prejuízo da sua jurisdição na vara, também acumulavam a função de juiz de turma recursal. No ano passado, foi aprovada uma lei criando cargos de juiz de turma recursal, ou seja, os juízes agora que estiverem nessas turmas recursais, eles vão ser juízes exclusivos das turmas recursais. Mas, ao mesmo tempo, isso não diminuiu o grande número de processos que há nos tribunais regionais federais. E nós temos, para que se tenha uma ideia, hoje nós temos 5 tribunais regionais federais. A Justiça Federal Qual a visão em do 5 senhor em regiões. relação a essa estrutura? Essa estrutura está esgotada. Ela está esgotada. E é isso que eu queria dizer, que a primeira região, só vou ficar no exemplo da primeira região, ela tem competência sobre 14 unidades da federação, 13 estados e mais o Distrito Federal, correspondendo essa região a cerca de 80% do território nacional, do território geográfico, o que é um absurdo. Portanto, o redimensionamento do segundo grau da Justiça Federal é uma necessidade para a sociedade, porque a Constituição, depois da reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional 45, ela ali tem introduzido uma regra da duração razoável do processo. E o redimensionamento da Justiça Federal no seu segundo grau vem ao encontro dessa necessidade de se dar processo, resposta da Justiça num tempo razoável para o cidadão. Não saia daí, porque a gente volta já já. No próximo bloco nós vamos falar dessa polêmica aí entre os 2 poderes da República. A gente espera você. Até já. Fundada em 1994, a Escola Paulista de Direito possui cursos de pós-graduação lato sensu em Direito e áreas correlatas, curso de bacharelado em Direito, cursos de extensão e outros programas de educação continuada. Localizada em um dos maiores polos educacionais de São Paulo, a escola possui em sua infraestrutura um moderno e sofisticado edifício, com espaços de convivência, uma livraria, sistemas eficazes de segurança, uma biblioteca especializada com obras raras com um acervo de mais de 20 mil livros, um laboratório de informática e uma central de relacionamento. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje recebendo aqui com muito prazer ele que é juiz federal da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo e presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Dr. Nino Oliveira. Todo foi para o nosso intervalo falando da estrutura do nosso
Judiciário Federal. Professor Castilho, por favor, conduza aí para que possamos aprender mais. Ele que de forma didática nos falava sobre a estrutura dos tribunais, né? E eu queria saber então como é que funciona a nossa região, a terceira região aqui em São Paulo. Olha, hoje a nossa região, ela é a terceira região, abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O tribunal tem sede aqui em São Paulo e existem mais de 60 subseções judiciárias. Subseção judiciária é o local onde tem sede uma vara federal e abrange vários municípios. No Mato Grosso do Sul há hoje cerca de 10 subseções, a principal delas é Campo Grande. A Justiça Federal em São Paulo, ela se divide entre a Justiça Civil e a Justiça Criminal. Nós temos 10 varas federais criminais e nós temos 22 varas cíveis, mais o Juizado Especial Federal, mais varas de execuções fiscais. Há uma divisão da Justiça. No Tribunal, o Tribunal tem 3 seções. A primeira seção, que tem competência em matéria criminal e uma vasta competência civil também. E a segunda seção, que é mais a parte de direito tributário, e a terceira seção apenas de causas previdenciárias. O que nós pretendemos no redimensionamento da justiça de segundo grau é que haja uma ampliação do tribunal, é necessária, para que nós possamos ter turmas especializadas em matéria criminal. Então, rapidamente é isso. E hoje nós temos as turmas também, as turmas previdenciárias, melhor dizendo, as turmas recursais dos juizados especiais federais, que têm uma competência ampla em previdenciária. Existe alguma diferença do Tribunal Federal para o estadual em relação a tão propagada aí e o descontentamento da população em relação à morosidade? A morosidade é um problema crônico da justiça brasileira, não é exclusivo da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Nós temos tribunais de justiça em alguns estados que funcionam bem, outros nem tanto, e a Justiça Federal também há uma dificuldade em alguns tribunais e outros até funcionam melhor. O Tribunal da Terceira Região é um tribunal que tem se esforçado muito para dar mais vazão aos processos que ali estão para julgamento, tanto que o Conselho Nacional de Justiça estabelece metas para vencer esses processos, e o tribunal, o tribunal qual eu faço parte, da Terceira Região, tem cumprido essas metas. E o senhor não acha que essa questão de estabelecer metas não fere de alguma forma o arbítrio que o juiz tem de poder pensar mais, porque um advogado, por exemplo, hoje ele tem que tomar cuidado quando ele peticiona em 30 ou 40 laudas, porque o juiz não tem tempo de ler em função dessas metas. O senhor não acha que de alguma sorte a justiça e a busca pela justiça pode ser prejudicada em detrimento dessas metas? Eu, professor Castilho, em princípio penso que não se fere a independência judicial o estabelecimento de metas, desde que essas metas sejam razoáveis, sejam factíveis. Não adianta nada o Conselho Nacional de Justiça estabelecer uma meta que seja humanamente impossível de atender, porque é preciso ter um certo cuidado. Há que se fazer um balanço entre a produtividade ela deve ser boa, quer dizer, um número bom de produção mensal, digamos assim, mas sem perda da qualidade. Se o juiz pensar também em querer elaborar uma grande sentença, uma grande tese jurídica, ali, desenvolver assim como advogado, né, também desenvolver a sua cultura jurídica numa peça processual, ele vai levar mais tempo para resolver. Por outro lado também, se quiser ser sucinto demais, pode aí perder em qualidade, e isso não é o que se deseja. É preciso haver um balanço disso. Eu, com relação a metas, muito antes do Conselho Nacional de Justiça estabelecer metas, eu já trabalhava com elas nas varas por onde eu passei, porque sempre que eu chegava tinha um número enorme de processos lá represados aguardando sentença. Então, há também um problema de gestão. Então, o que eu fazia? Separava processos por temas,
E aí, às vezes, até nos temas existem demandas que são repetitivas, então, por exemplo, é aquele mesmo advogado, então, hoje com a informática é muito fácil você fazer o recorta e cola, então mais ou menos eram as mesmas coisas, e procurava fazer as decisões, julgamentos em bloco. Isso teve um efeito muito grande e isso é feito por muitos outros juízes. Mas as metas em si, só para concluir, elas não são ruins, não são erradas. E nem ferem, a meu ver, em princípio, a liberdade do juiz de decidir a independência funcional. Elas podem vir a ferir se forem não factíveis. E aí é aquela busca do resultado pelo resultado. Não é isso que a sociedade quer, não é isso que a sociedade precisa. A sociedade precisa e deseja uma justiça efetiva, uma justiça razoavelmente rápida, daí o princípio é duração razoável, não é rápido, e para que a gente possa ter, enfim, justiça e não apenas uma burocracia sendo cumprida. E o senhor que exerce um cargo importantíssimo, né, como presidente da AJUF, que é uma das associações mais significativas do Poder Judiciário, dos juízes federais, essa é a posição da AJUF em relação às metas, porque há muita crítica também, e ainda com a criação, a ampliação da Justiça Federal, elas continuarão as metas ou nós podemos dizer que com a criação de novos tribunais a gente vai mudar também algumas questões em relação a essa questão, não só das metas, mas tantas outras que a gente tem enfrentamento aí. Professor Castilho, essa pergunta sua é muito interessante, muito importante, me permite fazer um esclarecimento à sociedade, porque a AJUF, ou as associações de classe de um modo geral, mas a AJUF em particular, sofreu críticas aí na imprensa, por parte de alguns articulistas, e mesmo do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, de que seriam corporativas e não colaborariam ou resistiriam ao Conselho Nacional de Justiça. Isso não é verdade. A AJUF foi a primeira associação de classe da magistratura a defender a existência de um Conselho Nacional de Justiça. E sempre colaborou com o Conselho Nacional de Justiça, o que não significa que todos os atos do Conselho Nacional de Justiça sejam aceitos simplesmente sem qualquer questionamento, porque o Conselho Nacional de Justiça, como um órgão que está dentro da estrutura hoje do Poder Judiciário e órgão de decisão que faz o controle administrativo do Poder Judiciário e financeiro, pode tomar decisões que não sejam não estejam em conformidade com aquilo que pensa a associação. Então, a associação, como uma parte da sociedade organizada, ela tem todo o direito de questionar os atos do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa criação de novos tribunais, dos novos tribunais, tem uma missão e um direcionamento muito claro, né, que é uma entrega de uma prestação jurisdicional melhor, mais efetiva e de ampliação, de tirar esse esgotamento do juiz, né? Do juiz. Veja a importância desses novos tribunais. Nós, como eu disse há pouco, a Justiça na primeira região, que tem sede em Brasília, tem quase 80% do território nacional sob sua jurisdição, o Tribunal Regional Federal. Então, com a criação de um tribunal em Manaus, que está previsto, toda aquela demanda, e não será um tribunal grande, será um tribunal pequeno em número de cargos. E aí, se eu queria que o senhor explicasse para nós aqui, quais são os tribunais, em que estados eles serão instalados? São previstos 4 tribunais, um em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, com jurisdição sobre Minas, só Minas Gerais, só de Minas, porque Minas Gerais tem uma demanda muito grande. E uma coisa importante de esclarecer ao telespectador, é que eu falei da interiorização da justiça, mas existem muitos municípios, onde não há justiça federal, a matéria previdenciária é julgada pelo juiz estadual. Mas o recurso da sentença desse juiz vai para o Tribunal Regional Federal. E acumula lá. E acumula lá. Por isso que eu disse que hoje o gargalo, o esgotamento da justiça está no 2º grau, não está tanto no 1º.
E Minas Gerais, só para ficar no exemplo, é o estado que tem o maior número de municípios no país. Então, Minas Gerais corresponde a cerca de 40% da demanda de hoje do Tribunal Regional Esse foi o Federal critério da utilizado geograficamente, então, para Sim, poder esse critério de entender Minas, sim. Houve o critério geopolítico lá do norte do país, porque há uma necessidade do deslocamento lá é muito grande e há causas específicas daquela região. E aí você permite, com a criação dos tribunais, essa descentralização da justiça com acesso mais rápido. Claro. Então, o outro tribunal, como eu falei, no norte do país, ele tem sede em Manaus, há um tribunal com sede em Salvador, na Bahia, e um tribunal no Paraná. E aí, nesse redimensionamento, Mato Grosso do Sul, que eu disse há pouco que é da terceira região, ele vai passar para essa nova região, com sede em Curitiba. Só para entender, então, aquele cidadão que move um processo que está na esfera federal e que não tem hoje na sua região, como é o caso de Belo Horizonte, né, que está para ser implantado, ele teria que se deslocar? Sim, o recurso é julgado pelo tribunal que tem sede em Brasília. Isso tudo tem um custo para o jurisdicionado, para o advogado que atua nesse processo. Então, a ideia é, com essa nova estrutura, esse acesso ao tribunal fica mais fácil. Mas, onera nesse custo e no tempo. Você imagina você ter que, né, sair da sua região exatamente para poder recorrer, para poder advogar, esse próprio réu, por vezes, precisa se deslocar também, é isso? E veja, o tribunal da primeira região hoje tem gabinetes ali com 30 mil processos. Ou seja, um desembargador tem 30 mil processos para julgar. Ele em matéria previdenciária, a maior parte deles, quer dizer, matéria previdenciária que é uma matéria importantíssima. O autor dessa ação previdenciária é uma pessoa que necessita claro. depende muitas vezes dessa decisão, e o processo fica represado. Por mais que se façam mutirões, por mais que se tente dar alguma medida, como eu falei, enxugar gelo. Então, essa expansão da Justiça Federal, ela é necessária, ela encontra justificativa na sociedade, na necessidade da sociedade de ter um acesso melhor à justiça, mais fácil, e que o processo seja mais rápido. Eu vou fazer uma pergunta bem de leigo, de quem não conhece o universo de vocês, viu, professor Castilho? Eu fico imaginando aquelas peças todas que chegam até quantas páginas? Tem peças bem longas, Mínimo. de 30 laudas. 30, o juiz 40, lê tudo aquilo, ou vocês têm algum mecanismo, né? E algum acerto com os advogados, dizer assim, olha, faça aqui mais resumidamente, se houver alguma dúvida, eu consulto os autos. Olha, essa pergunta, o professor Castilho havia mencionado isso, laudas, peças de 30, 40 laudas, eu me lembrei de um episódio, o telespectador que for estudante de direito, ou mesmo o profissional de direito, há de se lembrar, nós temos um advogado já falecido, Teotônio Negrão, mas que tem lá deixou um legado importante, com o obras famoso, e até tive a felicidade de conhecê-lo. Mas eu me recordo, quando eu ainda, logo que iniciei a carreira, era advogado, ele deu uma palestra na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que foi publicada numa revista de processo, e eu li a palestra dele na revista de processo. E lá ele dizia assim, dirigindo-se aos estudantes que seriam advogados, olha, tenham dó dos juízes, porque o juiz tem que ler muito. Então sejam sucintos, sejam diretos, não escrevam demais. Então, é evidente que se a gente fizer um cálculo, você vai ver o quanto um juiz lê por dia, ou teria que ler por dia, ou terá que ler durante todo o tempo. Então, é evidente que uma peça muito longa, o juiz tem que fazer alguma forma de leitura dinâmica. Então, e como a gente mencionou, lembrou aqui o recorta e cola, é muito simples. Perdeu-se, ao meu ver, em muitas pessoas, o saber pela pesquisa, redigir. Imagina. Né? Então, basta ver a caligrafia, professor. Basta ver a caligrafia do povo. Você que é professor, então, até por conta do mecanismo eletrônico... perdeu-se a caligrafia, é verdade. As pessoas já não estão mais... Exatamente. Então, aquela recomendação
Teotônio Negrão, ela é válida até hoje e eu incorporo e recomendo. Eu cito a fonte e digo, é preciso ter concisão, é preciso saber argumentar bem. E também, eu agora, em função das minhas atividades, eu não tenho lecionado, mas sempre dizia aos meus alunos, uma petição inicial bem elaborada é meio caminho andado. E eu fui também procurador de Estado, antes de ser juiz federal, e o procurador de Estado atua contestando, né? Basicamente, eu trabalhava na defesa da fazenda aqui do Estado de São Paulo em matéria de ICMS. E eu tinha, quando a petição inicial é muito longa, prolixa, ela torna mais difícil o trabalho da gente fazer a contestação e eu hoje como juiz até de julgar, porque às vezes a pessoa se perde nos argumentos. Mas não tem nenhuma folhinha lá para dar uma explanação, não? Não tem, a gente... tem que ter um mecanismo aí, porque nossa... Mas a pessoa, acho que hoje nas faculdades de Direito deveria haver uma ênfase nesse aspecto do redigir, o saber de redigir, porque não é só saber o português, isso é nosso mecanismo de trabalho, mas é uma obrigação. Mas é saber expor as ideias, esse é o maior... Para isso precisa ler muito. Organizar as ideias, saber expor, e o advogado que sabe fazer isso, olha, eu digo com a minha experiência, eu sou juiz há 21 anos, dá gosto, quando a gente pega uma petição assim, bem elaborada, bem feitinha, dá gosto de ler e poder decidir. E quando ela traz um desafio intelectual, ainda é melhor, porque eu faço posso até depois, se houver tempo, dizer, eu faço distinções entre casos complexos e casos difíceis. Às vezes não é complexo, não é difícil, é difícil. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Tá gostando? Eu tenho certeza que sim. Não saia daí. Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito, um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os jusfilósofos de todos os tempos. E Direitos Humanos, um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. saraivajur.com.br. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. E para você que está chegando agora, preste atenção porque essa é uma polêmica nacional. A Câmara dos Deputados aprovou por 371 votos a favor, 54 contra e 6 abstenções a proposta de emenda constitucional que cria 4 novos tribunais regionais federais. A proposta já foi aprovada pelo Senado e agora será promulgada pelo Congresso. Pelo texto, as novas cortes deverão ser instaladas no prazo de 6 meses após a promulgação. E por que ganhou tanto destaque em todos os meios de comunicação a resposta do ministro Joaquim Barbosa a essa ação? Olha, o destaque veio porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, num primeiro momento, tão logo houve a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados. Aliás, antes disso, ele chamou, houve aprovação em primeiro turno. Para que uma emenda constitucional seja aprovada, é necessária sua votação em 2 turnos, seja no Senado, seja na Câmara, nas 2 casas. E em cada uma das votações precisa ter 3/5 dos votos, ou seja, não é pouca coisa. E não é fácil obter isso. E com maioria absoluta. 3/5. 3/5. E não é fácil obter isso. É um consenso para que essa votação seja alcançada. Entre a votação de primeiro turno e segundo turno, o ministro Joaquim Barbosa chamou ao Supremo Tribunal Federal o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, e o presidente do Senado da República, o senador Renan Calheiros, e manifestou ali a sua contrariedade a essa proposta de emenda constitucional. Apesar disso, porque não há, evidentemente, uma vinculação, a vontade do presidente do Supremo Tribunal Federal não é uma vontade de um rei. Ele manifestou a sua posição pessoal e o Congresso Nacional, aí no caso a Câmara dos Deputados, tem toda a liberdade dentro do jogo democrático, dentro das regras da democracia, de votar livremente. E a Câmara dos Deputados aprovou.
Depois de aprovado, nós, das associações de classe, tínhamos com ele a reunião agendada, e nessa reunião ele manifestou a sua contrariedade de uma forma Bravo. agressiva, no nosso entender, de uma forma agressiva, grosseira até, inadequada para um ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto mais o presidente do Supremo Tribunal Federal. As associações de classe, então, nós todos ali ficamos, assim, eu não diria estupefatos, mas nós ficamos assim... Não imaginavam uma atuação como aquela. Eu diria, professor Castilho, que ali a coisa foi... O que nos chamou a atenção, a mim chamou a atenção, e num primeiro momento, foi a permissão que ele deu para que jornalistas acompanhassem a reunião. Isso não é comum, isso nunca aconteceu. Eu tenho 21 anos de magistratura federal, eu tenho já um tempo, eu fui 2 vezes vice-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, hoje sou presidente, fora o tempo que acompanhei, que vivenciei o movimento associativo, vivenciei as questões todas de interesse da Justiça Federal, e eu nunca vi isso acontecer. E os próprios jornalistas, setoristas do Supremo Tribunal Federal, alguns me disseram, isso nunca aconteceu, de ter uma reunião aberta assim. Então, o que eu presumo é que havia uma intenção já de se expor às associações de classe, de trazer constrangimento para as associações de classe. E, durante a reunião, ele sempre se manifestava em tom professoral e falando em direção aos jornalistas, para que, evidentemente, sua voz pudesse chegar até eles, enquanto nós ali voltados, virados, eu sentado próximo a ele em pé, havia uma certa dificuldade até das pessoas ouvirem o que Vocês falavam. O que nós falávamos. E num determinado momento, por exemplo, quando se lembrou que a reunião havia sido pedida há meses, ele disse: eu recebi este senhor, dirigindo-se a mim, recebi este senhor há 4 meses. E eu disse: é Nino Toldo, senhor presidente. Ele: o quê? Eu falei: meu nome é Nino Toldo. Porque, evidentemente, ele sabia o meu nome. Não é possível que você receba uma pessoa na sua casa e não saiba quem você está recebendo. Então, aí era uma primeira ou uma segunda, isso já aconteceu num determinado momento, demonstração de uma certa hostilidade em relação a nós ali. Que exista divergência de ideias, isso é natural. Democrático. Democrático. Eu, como presidente de associação, enfrento isso diuturnamente, até dentro da própria associação, porque para vencer a eleição eu derrotei chapas contrárias. Então havia essa divergência, é natural dentro do jogo democrático. O que eu digo que é inadequado é que mesmo diante das divergências deve haver respeito sempre. Então, quando o respeito falta, é um problema sério. E nós, da JUF, nós do movimento associativo, das associações de classe da magistratura, temos pelo Supremo Tribunal Federal extremo respeito. Tanto que, vejam que no decorrer, essas imagens foram divulgadas, no decorrer da reunião, nenhum de nós se alterou. Nem mesmo quando houve uma discussão tanto mais acalorada ali, acalorada que eu digo é pelo o momento que foi uma fala sobre a outra, por parte do meu vice-presidente, Ivanir Ireno, ele se insurgiu, e manifestou uma indignação por um termo usado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Joaquim Barbosa, dizendo que a associação, que nós éramos responsáveis por uma aprovação da emenda constitucional, e que agíramos de forma sorrateira. Esse termo, e eu disse ao ministro também, sorrateira, não, esse termo eu não aceito. E não aceito mesmo, porque a JUF tem neste ano completará 41 anos, ela foi fundada em 20 de setembro de 1972, ela tem uma história
de colaboração, de participação na vida democrática do país, no aperfeiçoamento das instituições democráticas e do Poder Judiciário. Torninho, só sem descortar, Pois não. com respeito, eu queria só, em relação a esse contexto dessa conversa, trazer duas afirmações que o ministro Joaquim Barbosa fez. Pois não. E depois queria que o senhor comentasse, então, essa outra expressão sorrateiro, mas ele diz que a criação desses tribunais custaria à nação brasileira 8 bilhões de reais. Por baixo, ele disse. Por baixo, Por baixo, por 8 baixo. bilhões. De onde ele tirou isso? Como é que é isso mesmo? Como é que os cálculos foram feitos? Essa é a primeira afirmação, né? E depois a outra afirmação é que ele disse que os juízes não representam a nação. O ministro Joaquim A magistratura, Barbosa, né? Não representa a nação. Não, ele disse mais, ele disse que nós não representávamos a nação, que nós não falávamos em nome do Conselho Nacional de Justiça, que nós não falávamos em nome do Superior Tribunal de Justiça. Eu, à medida que ele falava isso, eu dizia, mas eu nunca me manifestei em nome do Conselho Nacional de Justiça, eu nunca me manifestei em nome do Superior Tribunal de Justiça. E aí, ele quando queria, o grande final, ele dá por encerrada a conversa, eu dizia, eu agi nos estritos limites da minha representação de classe. E a AJUF, como qualquer associação dentro do sistema da sociedade civil organizada, que a gente chama aquelas que se manifestam através de organizações, de associações, de sindicatos, a AJUF tem sim todo o direito de se manifestar em qualquer assunto que lhe diga respeito. Esse assunto diz respeito à Justiça Federal, diz respeito aos juízes federais, a AJUF está legitimada sim para se manifestar no Congresso Nacional e em qualquer outro lugar, tanto que a AJUF, como uma associação de classe de âmbito nacional, tem legitimidade, por exemplo, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. E também já foi responsável pela edição de algumas leis importantes. Sim, né? Muito bem lembrado, professor Castilho, que a AJUF, por exemplo, hoje se fala tanto no processo judicial eletrônico, que é importante, uma das formas importantes de dar aquela agilização no processo, de otimizar, de racionalizar o trabalho. Essa lei que permite o processo judicial eletrônico foi de iniciativa da AJUF. A AJUF foi a primeira entidade a apresentar um projeto, um anteprojeto, à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Que bela contribuição. Isso. Esse projeto foi transformado em lei em 2006 e agora vem sendo implementado aos poucos. E o Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado sobre isso. Então a AJUF tem uma história de participação democrática. A AJUF sempre colaborou com o Poder Judiciário, sempre buscou a coisa. Então é lamentável ouvir do presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que nós, das associações de classe, não representamos isso, aquilo, não representamos a nação. Não, nós não representamos a nação, sem dúvida, nós não representamos a nação como um todo. Quem representa a nação perante qualquer hora é a presidente da República. Isso é a Constituição que diz, não sou eu quem deve dizer a Constituição para o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas a associação de classe tem sim o seu papel importante no exercício da democracia neste país. E disso nós não abrimos mão. Agora, ali, naquele local, eu estava no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal. Se eu, por exemplo, naquele instante em que fomos todos nós ali, os representantes, mas nós éramos representantes, porque agravados não fomos nós, agravada foi a magistratura brasileira naquele instante, por suas associações de classe e por seus representantes ali. Mas se eu, por exemplo, naquele instante tivesse tido uma atitude outra, de responder de forma ríspida, se eu me levantasse para dirigir, ele é até mais baixo do que eu fiz. Então, do que adviria aquilo? Seria um despropósito. Alguém ali naquele instante tinha que manter a serenidade. O senhor entende que ele foi uma expressão infeliz, ele estava num momento ruim, ou simplesmente a fala dele representa realmente quem ele é? Olha, se ele passa por um momento ruim, eu não sei, eu não tenho essa convivência com ele. Mas que a frase foi infeliz, foi inadequada, foi injusta, até porque, como nós, a AJUF, junto com a ANAMATRA e a MB, emitiu uma nota pública a respeito desse fato, e ali nós deixamos claro, não há como
como uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, ser aprovada no Congresso Nacional de forma sorrateira, subreptícia, ou na surdina, ou nos bastidores, ou nos cochichos. Isso é evidente que não, isso é menosprezado. Daí que eu disse também que a um só tempo, e o ministro disse também que os novos tribunais serviam para criar cargos para advogados. Isso é um despropósito, porque a um só tempo, então, ele ofendeu a magistratura brasileira, ofendeu a advocacia brasileira e ofendeu o parlamento brasileiro. Porque não se aprova uma emenda constitucional assim de qualquer forma. Como eu disse há pouco, são necessários 3/5 dos congressistas. E de forma sorrateira, a emenda constitucional, essa proposta, ela veio do Senado, ela foi aprovada no Senado da República em 2001. Ingressou na Câmara dos Deputados em 2002. Ela tramita na Câmara dos Deputados, portanto, há mais de 10 anos. Como se pode afirmar que uma proposta dessa, tramitando há 10 anos, possa ter sido aprovada de forma assodada, como ele disse, e que nós fomos responsáveis de forma sorrateira por isso? Esse, enfim, o que ocorreu e o que eu como, não só como presidente da AJUF, mas como juiz, há 21 anos, como cidadão brasileiro, eu lamento muito esse episódio, porque o que nós esperamos das pessoas que ocupam cargos públicos importantes, mais altos cargos públicos da República, o que nós esperamos é serenidade, equilíbrio, prudência e cortesia. Isso tudo, aliás, está previsto no Código de Ética da Magistratura Nacional. Nós não vamos esgotar esse assunto ainda não. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Eu te espero. Fundada em 1994, a Escola Paulista de Direito possui cursos de pós-graduação lato sensu em Direito e áreas correlatas, curso de bacharelado em Direito, cursos de extensão e outros programas de educação continuada. Localizada em um dos maiores polos educacionais de São Paulo, a escola possui em sua infraestrutura um moderno e sofisticado edifício, com espaços de convivência, uma livraria, sistemas eficazes de segurança, uma biblioteca especializada com obras raras com um acervo de mais de 20 mil livros, um laboratório de informática e uma central de relacionamento. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Nós vamos para o intervalo comercial, onde o professor Castilho perguntou, né, para o nosso juiz e nosso entrevistado, doutor Nino Oliveira Toldo, onde saiu o valor de 8 bilhões de reais para a criação, não é isso? Isso, essa foi a afirmação do ministro Joaquim Barbosa. Então nós gostaríamos de saber se esses números são factíveis, são reais e como foi calculado isso. Obrigado por me lembrar, professor Castilho e Liliane, porque eu de fato não havia feito referência a isso na resposta anterior. Esses números não são corretos. O orçamento anual da Justiça Federal, o orçamento para 2013, para a Justiça Federal toda, primeiro e segundo graus, é da ordem de 7,8 bilhões de reais. Bilhões de reais. Sendo que 78, alguma coisa por cento disso, vamos dizer, 78% é utilizado na primeira instância, no primeiro grau, em todas as varas que há no Brasil todo. Portanto, não é preciso um grande raciocínio para se perceber que jamais 4 novos tribunais custariam 8 bilhões de reais. Evidente que a criação de tribunais, a instalação de novos tribunais terá um custo, sim, para a nação. Isso gerará uma despesa, mas não dessa ordem. Os cálculos não são precisos hoje. Mas eu não creio que isso ultrapasse coisa de 500 milhões de reais por ano. Para o telespectador, a gente fala esses valores,
de uma grandeza Pode parecer enorme, uma coisa enorme, para mim mesmo, como cidadão, falar... Mas um economista, alguém pode fazer o cálculo de mas quanto em termos de orçamento da União, que nós falamos em trilhões de reais, isso não corresponde a muita coisa, entende? Então, esses números estão equivocados. E há também, me permita dizer, eu tenho visto... Mas já tem ideia de onde ele tirou esse número? Não Isso tenho foi ideia, publicado? eu não sei de onde ele retirou esse número. Não sei que tipo de assessoria o presidente do Supremo recebeu para fazer esse tipo de afirmação. Mas é uma afirmação assim, equivocada, porque basta que se olhe o orçamento da União para se saber isso. E nós, da JUF, apresentamos isso no momento que houve um debate maior entre ele e o vice-presidente da JUF, é porque ele tentava, assim como eu também tentava, explicar e mostrar a ele. Nós apresentamos nota técnica ao Congresso Nacional, com dados, com números até da necessidade da expansão da justiça, retirados do chamado Justiça em Números, são dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, os dados que nós utilizamos nas notas técnicas são dados fornecidos pelo próprio Conselho Nacional de Justiça que ele preside. Agora, e a Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal, que é o órgão de controle e de planejamento da Justiça Federal, do qual a JUF integra, eu faço parte do Conselho como presidente da JUF, já apresentou uma manifestação técnica de adequação financeira dos novos tribunais ao orçamento da Justiça Federal. Quer dizer, há margem de crescimento da Justiça Federal sem que isso implique prejuízo, vamos dizer assim, para o orçamento da União. Só que nós devemos pensar o seguinte, eu digo prejuízo entre aspas, porque o que nós devemos pensar é o seguinte, investir em justiça alocar de recursos para a justiça é investimento, não é gasto não. A sociedade precisa... com a proposta dos senhores, para você que está chegando agora, não é? Em fazer com que tudo fosse informatizado. Isso. E a própria informatização do processo, ela tem um custo, claro. Né? Isso tem um custo. Mas o benefício que vai vir disso é muito maior. Então, por isso, eu me lembro o presidente Lula, quando sancionou uma lei que criava 230 varas federais no país, ele disse na solenidade de sanção que destinar recursos, criar cargos e criar varas para a justiça, aquilo não era despesa, aquilo era investimento. Porque a sociedade precisa. E saiba o telespectador que a JUF, nós juízes federais, nós temos responsabilidade, nós temos consciência do nosso papel constitucional. Então, a JUF jamais defenderia, como disse, temos uma existência de mais de 40 anos, jamais defenderíamos algo que fosse contrário ao interesse da sociedade. Por isso é preciso deixar claro que a postura da JUF em tudo isso não é meramente corporativa, como o ministro Joaquim Barbosa tentou mostrar. Eu diria que é preciso conhecer a JUF, é preciso conhecer a justiça, é preciso conhecer os juízes para que se possa fazer afirmações desse tipo. Não, e precisa conhecer a necessidade do povo no que diz respeito à justiça. Porque de perto, porque quem precisa da justiça sabe o que eu estou falando. Né? Eliane, se me permita, a Constituição brasileira diz o seguinte, todo poder emana do povo. E nós, juízes federais, exercemos um poder. E o poder que nós exercemos também advém do povo. Com certeza. Tonino, o senhor disse que depois desse episódio, né, as associações, a AMB, a JUF, emitiram uma nota. Né? De forma sintética, o que contempla essa nota, além de ser um ato de repúdio, Ela contempla, professor Castilho, a indignação da magistratura. A indignação, eu até há pouco falei aqui, talvez passei um pouco de emoção decorrente dessa indignação, mas que não é uma indignação minha, pessoal, claro. Não fui eu não me sinto, Nino Toldo, ofendido pelo que o presidente diz, não, a indignação decorre da falta de respeito, não com a minha pessoa, mas com a falta de respeito com a associação que eu presido e com os juízes brasileiros, porque ali estavam reunidos os 3 presidentes das 3 associações, das 3 principais associações de classe da magistratura brasileira. Nós somos cerca de 20 mil juízes no Brasil todo, então foram 20 mil juízes agravados.
A indignação que eu manifesto não é só minha, ela é decorre e também dos advogados, porque ao longo dos dias que se passaram depois do episódio, eu recebi telefonemas, recebi mensagens de apoio e também de solidariedade de inúmeras pessoas, desde de juízes até ministros de tribunais superiores. Quer dizer, não é uma situação que fui eu o ofendido, não houve um problema comigo. Houve uma situação de desvalor da própria magistratura brasileira e também, como eu disse, da advocacia e do Poder Legislativo. E chegou o momento em que muita gente espera, onde a gente conhece de forma mais próxima o nosso convidado, aqui as perguntas do professor Castilho. Vamos lá, professor. Eu queria saber do nosso convidado, doutor Nino, um pensamento que o senhor gosta ou então traz consigo. É preciso respeitar os diferentes nas suas diferenças. Os desiguais de forma desigual e os iguais de forma igual. Isso, isso é isonômico. Muito bom, muito bem. E na literatura, o que o senhor mais gosta? Eu gosto de um livro, há um livro que me emocionou muito quando eu li, pouco conhecido, chama-se O Pobre de Deus, de Nikos Kazantzakis. Fala da vida de São Francisco de Assis, um personagem da história, uma grande mente que me inspira e me emociona cada vez que eu leio, que eu trato de alguma coisa que diga a respeito a ele. Muito bom. Em poucas palavras, a magistratura e a justiça. A magistratura brasileira é uma magistratura que o brasileiro pode confiar. E a justiça é o ideal a ser perseguido por todos nós. Muito obrigado. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Nino, muito obrigada. Até uma próxima vez. E breve, que seja breve com boas notícias. Estaria à disposição. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, Castilho. Obrigado até a próxima. Obrigado a você, Liliane. Um prazer, sim. E a você que esteve conosco, nosso carinho por sua atenção, por ter estado conosco. Lembrando que esse programa e outros você pode assistir novamente. Basta acessar www.tvexito.com.br. Tchau!